E se porventura você quer saber como de repente poder fazer para ter um pouco mais de foco na sua vida, bom, aqui é o momento, aqui é o caminho, será muito bem-vindo. Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao programa 8 em Ponto. O programa eu converso sobre estratégias para que você consiga fazer aquilo que a sua mente lhe impede de fazer. Há décadas lhe impediu de fazer. Minha ideia é poder te ajudar a que você faça aquilo que a sua mente lhe impede de fazer. E hoje eu quero falar com você sobre como ter foco para fazer aquilo que você precisa fazer. Exato. Para quem não me conhece, eu sou Igor Finger, eu sou especialista em comportamento humano e idealizador dessa página aqui em que você está neste momento. Minha principal ideia é poder ajudar-lhe a viver a vida que você quer viver da melhor forma possível. E se porventura você quer saber como de repente poder fazer para ter um pouco mais de foco na sua vida, bom, aqui é o momento, aqui é o caminho, será muito bem-vindo, porque nós podemos conversar sobre isso e, claro, sobre os assuntos que possam ajudar você a ser a melhor pessoa que você quer ser. Que essa é a minha principal ideia aqui, te ajudar nisso. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Boa sexta para vocês, o programa está sendo gravado na sexta. Então, Alfio, bem-vindo, a Simone, a Van, a Psicologia do Sono, a Rosane, a Cris, que bom ver vocês, todas as pessoas que estão entrando, a Johanna, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Bom dia, Johanna. É ótimo ter vocês aqui em mais um dia para nós falarmos sobre hábitos, sobre você ter os comportamentos que você quer ter e transformá-los em hábitos, torná-los em hábitos. Então vai ser ótimo ter você aqui nesse programa inteiro. Eu quero lembrar que você pode e deve interagir comigo. Quanto mais você conversar comigo, quanto mais nós trocarmos figurinha, mais esse programa vai se tornar interessante e eu vou conseguir responder as suas dúvidas diretas, não é verdade? Por isso que é muito bom vocês estarem aqui ao vivo comigo. A Mari, bom dia também. A psicóloga do sono, que ótimo. Bom, que eu vou falar de sono um pouco hoje também, então já temos uma psicóloga que trabalha com sono aqui, vai ser muito bom. Mas vamos lá. O que eu quero falar hoje sobre foco é que eu notei que talvez seja valioso, se em alguns dos nossos programas eu também falasse sobre alguns comportamentos que podem se tornar hábitos e que possam ajudar todos, mas óbvio que é difícil no programa acolher todas as pessoas que estão aqui no meu canal, no meu perfil, né? Então, hoje eu quero falar com você que nota que tem dificuldade de manter o foco naquilo que você precisa fazer. E a ideia é poder te ajudar hoje a como fazer para que você aumente um pouco o seu foco. Lembrando que nós não somos uma máquina, não tem como nós termos um foco de X tempo e passar para X mais 3, vezes 3, quer dizer, X vezes 5, X vezes 10. Nós somos seres humanos e mesmo o foco ele é limitado em vários aspectos. Mas ainda assim, sim, é possível mudar um pouco aspectos de foco e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O primeiro ponto é começar do princípio falando o que é ter foco. Não é? O que é ter foco? Foco nada mais é do que convergir a algo, e daí especificamente é importante falar convergir, aqui no nosso caso, né? Convergir a atenção a algo. Isso é uma coisa interessante, porque o foco, né, refere-se muitas vezes ao viés atencional, e a atenção é um processo do nosso cérebro, é um processo mental, que diz respeito a eu conseguir selecionar um ou alguns estímulos do ambiente, externo ou interno, em detrimento de outros. Por exemplo, vocês podem estar focados em mim e ter uma atenção dividida, fazendo uma outra coisa. Mas eu, Igor, preciso estar focado ao programa, a vocês. Então, se tiver qualquer outro barulho, alguma outra coisa que possa chamar atenção, o meu foco precisa estar em vocês para fazer o melhor trabalho possível. Então, pode ser atenção dividida, atenção seletiva, mas o que eu quero dizer sobre o aspecto da atenção é que uma das características da atenção é o foco. E o foco refere-se à convergência a algo. E normalmente nós queremos fazer foco, ter foco em ações.
E esse é o ponto, por isso que vale a falar sobre isso aqui no nosso comportamento, porque se refere a ações que você faz e que normalmente, quando há algum problema de foco, não é uma ação que você quer fazer, e sim uma ação que você precisa fazer. E muitas vezes pode ser um hábito que você precisa fazer e não necessariamente que você queira ou goste de fazer. E é aí que o foco pega, porque a atenção, ou seja, o foco, ele tende a perdurar mais quando há uma intenção maior. Ou seja, se você quer algo, ele tende a durar mais o foco atencional ali. Ou quando algo é muito importante, o foco atencional também se torna gritante. Ou seja, o foco normalmente foca naquilo que é mais interessante no ambiente para você. E você vai dizer, tá, mas Igor, como é que... Eu tenho que escrever um artigo científico, eu tenho que fazer um trabalho para minha empresa, eu tenho que fazer correções de testes, ou o que for. E o meu celular, como é que o Instagram pode ser mais interessante que o meu trabalho? Ele é. Porque senão não faria sentido vocês estarem aqui comigo agora, por exemplo. Os programas que nós assistimos, os programas que nós temos de redes sociais de uma forma geral, isso, o foco atencional vai ser sempre um pouco mais problemático nesse sentido, não é? Vai ser mais pouco provável que nós conseguimos manter o foco. Enfim, o que eu quero dizer então aqui até agora é: foco é convergir a atenção a algo. Agora tem um aspecto importante. Todos temos uma taxa de foco, se nós pudéssemos medir em tempo, né? Todos temos uma taxa temporal de tempo diferente. Alguns conseguem manter foco naquilo que precisa mais tempo do que outras pessoas. Mas todos temos um limite. É como trancar a respiração. Alguns conseguem trancar a respiração por mais tempo que outros, mas todos temos um limite. Nós não conseguimos ultrapassar esse limite. Então, a ideia desse programa não é tornar vocês super máquinas, mas é poder aproveitar o máximo possível do foco de vocês, né? De conseguir ampliar o foco de vocês e vocês fazerem aquilo que é necessário fazer. Ok? Bom, o que não é ter foco? Vale falar sobre isso para não confundir galhos com bugalhos, né? Uma coisa com outra. O que não é ter foco? Foco não é querer fazer tudo de uma vez. Aqui, quem normalmente... agora eu vou pegar. Quem normalmente deixa para fazer o trabalho na última horário possível, às vezes vira à noite para fazer aquilo que precisa ser feito, ou exames, ou... Mas eu estou falando de foco, então falar de uma ação que você quer, que você precisa fazer, não necessariamente que você gosta de fazer. Eu sou formado em psicologia, sou especialista, sou mestre, doutor, mas tem uma coisa que sempre me incomodou em fazer, é artigos científicos. Eu gosto muito de pesquisar, de ler, de estudar, mas eu gosto muito mais de dar aulas, de ensinar, fazer o que eu estou fazendo aqui nesse programa, entende? Agora, quando você me coloca para fazer um artigo científico, eu demoro para engrenar. Normalmente eu uso o final do prazo. E logo mais vou falar por quê. É uma das formas de ter atenção, envolve sim essa escassez do tempo. Mas o que acontece, que eu quero trazer aqui, é que não dá. Estou vendo algumas pessoas levantando a mão, a Luciana, o Alf, a Rosane, eu. Não dá. Foco não é fazer tudo de uma vez só. Se você tem um prazo e você coloca no final do prazo possível para você fazer determinado comportamento, há muitas chances de você sofrer pra caramba e não conseguir ter foco. Então, foco não necessariamente fazer tudo que você quer de uma vez só. Foco é você conseguir convergir a sua atenção em algo. Isso é foco. E isso é uma coisa importante. O foco, por si só, ele é volátil. É um atributo do foco mudar a nossa atenção. Imagina, por exemplo, que nós estamos aqui concentrados nesse programa e acontece, não desejo, mas acontece de pegar fogo onde vocês estão. É muito importante que o foco de você saia do programa, saia de onde você está me vendo e vá para o fogo. Que você saia correndo, que você responda isso de uma forma, entende? Então, é um atributo do foco ele mudar de uma direção para outra. Entende? O ponto é que quando nós queremos fazer um comportamento que é preciso fazer, embora a gente não goste de fazer, a gente exige que o foco fique, e isso se torna um grande problema. Mas então foco não é fazer tudo ao mesmo tempo, ok? Foco também não é... uma coisa interessante, nós não conseguimos ter foco em comportamentos automáticos, e é por isso que eles são automáticos.
Normalmente, o foco exige que nós tenhamos comportamentos controlados, ou seja, se você vai escrever alguma coisa, se você vai produzir alguma coisa, é importante que você tenha o controle criativo da escrita, do tempo, do que for, naquele comportamento ali. Então, é bem pouco provável que você vai ter foco em algo que é automático, por exemplo. Eu quero ter foco, vamos ver, nas unhas que eu vou unhas, eu quero ter foco nas unhas. Isso não vai funcionar, porque não é assim que funciona o foco. Foco nós precisamos ter naqueles comportamentos que são controláveis. E é por isso que cansa demais. Nosso cérebro foi feito, ou seja, uma das tarefas do cérebro é fazer com que nós gastemos o mínimo possível de energia. Esse é um dos focos. E uma das ideias do cérebro para gastar menos energia é automatizar os nossos comportamentos. Ou seja, tornar nossos comportamentos hábitos. E o ponto é que, se você precisa fazer algo que você precisa e tem controle, isso gasta muita energia do cérebro. Então é bem pouco provável que você vai conseguir manter o foco em uma tarefa por muito tempo. E tá tudo bem. Eu quero deixar bem claro sobre isso, está tudo bem. Ok? Um outro ponto que é bem importante dizer, algumas pessoas confundem, eu não tenho foco, eu não tenho compromisso em fazer determinado comportamento. Vamos dizer, eu não consigo focar minha atenção no exercício físico, na alimentação mais saudável, em fazer esse trabalho, em ser mais gentil ou o que for. Gente, foco é diferente de compromisso. E é importante deixar bem claro. Foco é uma característica, um atributo da atenção, enquanto compromisso é da intenção. E não confundam galhos com bugalhos. Foco tem a ver com um processo mental de captação dos estímulos. Intenção, que é o compromisso, tem a ver com o valor que você dá a um comportamento. Então, se você não tem foco, você não consegue ter foco em uma atividade específica, isso não quer dizer que você não tenha compromisso. Agora, claro, para eu falar o que eu vou falar aqui no programa e para ser útil para vocês, é importante que vocês estejam comprometidos em fazer o comportamento que vocês querem fazer. Se vocês estão comprometidos, bom, bora lá. Vamos trabalhar para ter mais foco. Sim. Deixa eu ver que tem alguns comentários que as pessoas vieram falando. A Aline Feitosa entrou, que bom, Soraya. A Policast, que ótimo. Ramon, que bom vir por aqui. A Isabel, querida. A Rosane comentou. Pouquíssimas vezes consegui aprontar os trabalhos antes do prazo final. E Rosane, olha que interessante. Por que nós tendemos a ter o nosso comportamento para entregar na fase final, né? No último prazo, né? Eu tô aqui entregando trabalho no prazo final. Por quê? Tem a ver um pouco com a nossa história de aprendizagem, não é? Nós tendemos a fazer comportamentos que são recompensados, ou seja, a recompensa do comportamento envolve uma satisfação, um alívio da pressão emocional que nós temos. Ou seja, o prazo final ou a escassez do prazo, ele se torna uma intenção muito grande para eu fazer determinado comportamento. Você tem que entregar o trabalho hoje. É hoje é o prazo. Então está escasso, está acabando o prazo. E por você ter o gatilho de notar, eu tenho que fazer o trabalho, e ter a intenção, eu preciso entregar até o prazo final, que é hoje, essa intenção aumenta a probabilidade de você fazer o comportamento. E o ponto é que o desconforto emocional que você sente ao fazer esse comportamento, ele é aliviado, ele esvai quando você realmente entrega o trabalho. E o pior é que essa sensação de aumenta a probabilidade, a chance de você voltar a seguir a mesma estratégia no futuro, porque funcionou. Entende? A coisa mais estranha é que funcionou, você entregou o trabalho no final e deu tudo certo. Então, por isso que a maioria de nós, eu, você e boa parte das pessoas que estão assistindo esse programa aqui, tende sim a entregar na reta final, porque funciona, principalmente para aliviar a tensão que nós sentimos, essa tensão que foi um impulso, que foi um dos motivos de eu fazer determinado comportamento, né? Seguindo aqui, gente, eu quero falar com você, então agora, vamos direto ao ponto. Hoje o programa é papum. Como ter mais foco? O que você precisa fazer para ter mais foco? Lembrando que foco é muito semelhante a trancar a respiração.
quando a gente tranca a respiração, nós temos um limite. Nós podemos fazer alguns aspectos para aumentar o tempo de trancar a respiração, mas nós não vamos trancar por muito tempo. Foco é a mesma coisa, mas existem alguns aspectos que é importante você se dar conta e que pode ser melhorado para ter mais foco. Então, pegue seu caderninho, anote aí que nós vamos bombar nele. Né? A Soraya está falando que, diferente daquilo que eu estou falando, a Soraya já faz o quanto antes para me ver livre. Veja, Soraya, é a mesma função. Tem a ver com afastar. Eu quero me ver livre. Não que eu quero me tornar a pessoa que entrega antes, porque é ótimo entregar antes. Não, você quer se ver livre. Então tem a ver com afastar. É a mesma função no frigir dos ovos, de que eu estou com ansiedade e eu entrego o trabalho no final e eu me afasto da ansiedade por entregar no final. Você entende? Acaba que a diferença que você entrega antes para se ver livre, funcionalmente para o nosso cérebro, é o mesmo. Que bom que você entrega antes, mas com qual função? Se ver livre. Por que eu entrego na reta final? Para me afastar da ansiedade. Acaba sendo a mesma função, entende? É muito interessante você falar. Bom, vamos lá. Como ter mais foco? Pegar o caderninho? Porque vai ser interessante isso, viu? Vamos lá. Como ter mais foco? Primeiro ponto. Normalmente, precisamos ter consciência que foco nós tendemos a querer ter em comportamentos que precisamos fazer, sendo eles agradáveis ou não. Eu preciso fazer, preciso manter o foco nisso. E que demora um tempo relativo para ser feito. Eu não preciso necessariamente de foco para beber água, você concorda? Eu não preciso de foco para escovar os dentes, isso é um comportamento automático. Eu não preciso de foco para tomar banho. Agora, para compor uma música, para fazer uma comida, já que eu estou ativo, e se não é uma comida nova, não é aquela comida que eu sempre faço, eu preciso estar concentrado, preciso manter foco no alimento, para dar uma palestra, para fazer esse programa aqui. Então, veja, é um comportamento que demora mais tempo para encerrar. E é por isso que eu preciso do foco enquanto esse comportamento acontece. Normalmente, foco, nós precisamos ou exigimos quando temos que fazer algum trabalho, alguma revisão, alguma atividade que demora mais tempo para ser feita. E esse é o ponto. Não necessariamente é um comportamento que nós queríamos fazer, mas é um comportamento que nós precisamos fazer. Não necessariamente que nós queríamos fazer. Então, para ampliar a possibilidade de nós termos foco, nós precisamos olhar para as fases de um hábito, para as fases do teu comportamento. Quais são as fases? G-I-A-R, ou guiar, como eu falo aqui. Qual é as fases do comportamento? G é o evento gatilho, o clique. I, a intenção. O A é a ação em si, e o R é a recompensa. Então, lembre-se do guiar, porque para melhorar, para aumentar o seu foco, eu vou comentar sobre cada um desses passos, que tem aspectos que você pode modificar, ampliar ou começar a fazer para fazer atividades que você requer foco. Vamos lá. Primeiro ponto, sobre o G, o evento gatilho. Você tem que fazer um comportamento que talvez você não goste de fazer, por exemplo, escrever um texto. Vai que você não gosta de escrever um texto, você precisa fazer. Porque precisa ter foco nesse trabalho, nesse comportamento. Então, uma das principais atitudes que você precisa ter para aumentar o tempo de foco em uma tarefa que você precisa fazer, em um comportamento que você precisa fazer, é limpar o ambiente. Isso, tornar a tarefa em si a coisa mais visível do ambiente. Então, isso inclui, por exemplo, pegar o telefone celular que você tem, o celular, e guardar. Não deixar ao redor de você. Entende? Ou, assim, eu estou dando um jeitinho brasileiro aqui, tá? Deixar o celular no não perturbe, virado para baixo. Isso é um jeitinho brasileiro, gente. Porque se você consegue olhar o celular, você já tem o comportamento de pegar o celular, né? Você já sabe pegar o celular. Então, as chances de você pegar o celular é muito grande. A melhor forma de limpar o ambiente é nem tendo ele perto de você. Nem tendo ele perto de você. Outros aspectos de limpar o ambiente. Limpe, organize a sua mesa. Eu me recordo um tempo, eu vi que a Daisy, eu não sei se a Daisy ainda está aqui, eu gosto muito da Daisy,
e eu vi que ela entrou, não sei se ela está aqui, mas há um tempo atrás eu vi um stories dela que foi bem interessante, que ela estava numa fase em que ela tinha que ler vários trabalhos de conclusão de uma especialização que ela estava como professora, e ela precisava ter foco nisso. Então, um dos stories que ela fez é da mesa dela, ela organizou a mesa, ela realmente limpou o ambiente dela para poder começar a ter mais foco, né? Isso que ela fez é uma das tarefas que eu proponho a você. Limpe o ambiente. Esse é um dos aspectos. Por exemplo, você pode tirar o celular, sim, desligar a televisão, arrumar a mesa em si. Sobre o computador. No computador, gente, nós precisamos desligar o web, o WhatsApp e fechar o Telegram. Sim, não deixar aberto páginas de Facebook. E se você tem o Google Chrome, eu uso o Chrome, eu não sei se você usa outros, mas no Chrome você pode e precisa desativar as notificações, porque não tem como você fazer um trabalho no computador se fica aparecendo notificações. Isso são gatilhos, gente. E você quer manter foco numa coisa, e o que é a notificação? Toda notificação de celular ou de computador é um clique, é um evento gatilho. Para quê? Para que você tenha o comportamento de ler aquela notificação. Então não adianta. Desative as notificações para que você consiga manter mais tempo foco naquilo que é importante para você. Que legal, a Deise está aqui. Você se lembra desse stories que você colocou, né, Deise? Eu me recordo dele. Você limpou a mesa porque você notou que você ia fazer uma tarefa que você precisava. E é uma tarefa que às vezes a gente gosta, às vezes não, que é revisar trabalhos. Eu mesmo já revisei alguns. Então, ok, limpe a mesa para que você consiga, limpe o ambiente para que você consiga ter foco. Gente, pelo amor da vaca Jersey, não venham querer ter autocontrole. Não, Igor, eu não preciso guardar o telefone celular, eu me controlo, eu não vou pegar. Não vou me tirar as notificações. Mas é que eu prefiro ver Ana Maria Braga na televisão enquanto estou fazendo trabalho. Gente, reduz o estímulo ao máximo possível. Não crie gatilhos que possam te estimular a sair. Entende? Então, no primeiro ponto, não tentem ter autocontrole. Do tipo, não, mas eu preciso manter meu foco mesmo com o meu telefone celular ali. Eu preciso manter meu foco mesmo com as páginas abertas. Não! Se você quer aumentar o foco, reduz os estímulos ao máximo possível para que o foco, aquele viés atencional que você tenha, seja o que está gritando aos seus olhos. Entende? Então, esse é um dos principais pontos que eu quero dizer para vocês, né? Sobre limpar o ambiente. Não tentem ter autocontrole. Foquem em limpar o ambiente. Fica claro? A Aline falando que me conheceu pela Daisy. Que ótimo. Gente finíssima, né? Deixa eu voltar um pouquinho mais antes de ir. Entendi. A Aline fez uma pergunta interessante para falar sobre estratégias para aliviar a tensão antes do prazo. Tipo no processo, período de prazo. Pode me repetir, pode me clarificar um pouquinho, Aline, se tu puderes, sobre se você está se referindo a um prazo sentido de um trabalho, enfim, especificamente qual é a resposta que você quer, que eu vou indo para lá, tá ok? Bom, dito, vamos lembrar do guiar, falei do G. Você precisa limpar o ambiente, reduzir o máximo os estímulos possível. Para com essa ideia de eu vou ter autocontrole, eu vou conseguir me controlar. Não, reduz o máximo possível. Ok? Vamos ver. A Deise está falando aqui, isso aí, limpar o ambiente, passar um café e vestir-me como se fosse para um trabalho presencial. Ótimo, eu já ia falar exatamente sobre isso, adorei. A Deise já fez um gancho com o meu próximo passo. O Alf está falando, autocontrole é ego, sou forte, resisto. Alf. E assim, autocontrole é quase como um status, é como ter milhões de seguidores aqui na rede social, no Instagram, entende? Olha, eu tenho milhões de seguidores no Instagram. Olha, eu tenho autocontrole. Cara, no final das contas, o que você precisa fazer é as ações que te aproximam da pessoa que você quer ser. Você não precisa ser forte, ter autocontrole. Você precisa ser flexível e saber quando você vai ter que seguir os seus pensamentos e emoções ou não, para ser a pessoa que você quer ser. Então, sem essa de autocontrole, adorei. A Daisy falou uma coisa que já fez um gancho com o que eu quero falar agora, que é para melhorar o foco, que é a intenção. O segundo ponto. Intenção, vamos ver, o guiar, lembra do guiar? Existe o gatilho, existe a intenção, existe a ação em si e existe a recompensa. A intenção é aquilo que move o comportamento. E a intenção, muitas vezes, pode ser algo fisiológico. De muitos comportamentos que nós temos é fisiológico. Eu estou com sede, né?
Eu sinto a sede, daí o meu impulso é de resolver a sede. Então eu vou lá e bebo. Eu estou fazendo, por exemplo, esse programa porque o que me move a fazer esse programa é ajudar vocês. Eu tenho uma intenção em fazer esse comportamento aqui, senão eu não estaria fazendo esse comportamento aqui. Todos os comportamentos que nós fazemos, mesmo os automáticos, têm uma intenção. O ponto é que os comportamentos automáticos que a gente faz sem pensar, a gente não tem consciência da intenção no momento, porque é automático. Mas eles têm uma intenção. Então, se você tem que manter um foco em uma coisa que você precisa fazer, embora você não quisesse fazer, você precisa valorizar mais esse comportamento, ampliar o valor, a intenção dele. Então, uma das importantes coisas que você precisa fazer é tornar a tarefa que você vai fazer minimamente valiosa. Valorizar um pouco mais. Eu tenho algumas sugestões de como fazer isso. Tá ok? Uma delas, que eu já fiz muitas vezes, eu recomendo que você faça. Se você fazer uma coisa que você se comprometeu a fazer, mas nitidamente isso te estressa, e não necessariamente a pessoa que você gostaria de ser faria isso. Tem uns senões. Você está fazendo uma coisa que você não necessariamente gostaria de fazer, mas você se comprometeu a fazer essa coisa, e a pessoa que você gostaria de ser não necessariamente fazia essa coisa, ou quer fazer essa coisa. Entende? Então, uma das intenções é, eu vou fazer isso pela última vez. Tenha isso como uma intenção, essa será a última vez que eu vou fazer este comportamento. Entende? Se você tiver isso como intenção, ótimo, você já está valorizando um pouco mais para manter o foco. Mas cuidado, gente. Muitas vezes a gente faz isso como esquiva. Eu, por exemplo, eu me incomodo muito para escrever textos, mesmo. Artigos, capítulos, para mim é bem difícil mesmo. Eu gosto de dar aula, eu gosto de falar aqui nesse programa. Se você me der esse programa, Igor, você precisa ficar o dia inteiro falando num programa, eu fico o dia inteiro falando. Agora, escrever, para mim, é um comportamento mais difícil de ser feito. Eu preciso de um foco maior para escrever. E se eu seguir esse impulso de esse vai ser o último, eu vou me afastar do Igor que eu quero ser, porque o Igor que eu quero ser também escreve. Agora, se eu preciso ter foco em fazer um comportamento que o Igor que eu quero ser não necessariamente faria mais esse comportamento. Deixa eu pensar no comportamento que eu já fazia e que eu não queria mais fazer. Sim, me lembrei. Se tem uma coisa que é muito eu estou falando da minha experiência como professor, não quer dizer que se você é professor isso acontece a mesma coisa. Uma das coisas mais aversivas, uma coisa que mais me incomodava como professor era corrigir os trabalhos e provas dos alunos, porque era uma dedicação de tempo em que eu precisava ter feito e não necessariamente eu era remunerado por essa correção, e eu era muito criterioso, eu queria que as pessoas que passassem por mim pudessem ser os melhores alunos possíveis. Então eu fazia uma correção mais criteriosa possível. Isso gerava uma demanda muito grande para mim. Então, eu hoje não dou mais aula em faculdade, não quero voltar a dar aula em faculdade. Eu dou aulas de especializações, que eu vou lá, dou minha aula, acabou, tchau. E eu entendo que eu faço o meu melhor possível para agradar e atender ao aluno naquele momento que eu estou dando aula, assim como eu estou aqui no programa tentando o máximo possível ser útil para vocês. Então, o que acontece? No momento em que eu precisava fazer o trabalho, eu me recordo muito do último semestre que eu estava fazendo, eu estava muito comprometido a fazer daquilo pelas últimas vezes. Ou seja, em algum momento eu ia sair da faculdade. E eu estava, claro, isso aumentava a minha intenção. Tipo, eu vou fazer isso, mas esse vai ser um dos últimos trabalhos que eu vou fazer. E reduzir o ambiente, melhorava o ambiente, com certeza. Sim? Um outro ponto para valorizar o trabalho, o comportamento que você quer ter, é poder perguntar o que o FDP da pessoa que você gostaria de ser estaria fazendo. FDP porque nessa hora você não quer fazer aquilo, não é? Você não quer fazer aquele trabalho, mas você precisa de foco para fazer aquele trabalho. Você precisa dedicar mais tempo para fazer aquele comportamento que você quer. E como você precisa de mais tempo, então perguntas. O que o FDP da pessoa que eu gostaria de ser estaria fazendo agora, nessa porcaria aqui? E se ele estivesse fazendo trabalho, tenha clareza disso. Foque no comportamento, foque no trabalho, foque na ação que você precisa fazer. Sim? Um outro ponto que eu recomendo fazer é um pouco daquilo que a Daisy trouxe um pouco antes, que é aumenta a intenção fazendo comportamentos em que normalmente você faria, ou seja, mude sua própria organização. Aquilo que a Daisy faz, eu também faço. Eu recomendo muito a você fazer. Principalmente agora, na época que muitos de nós estamos ainda em isolamento.
ou trabalhando mais em home office, arrume-se para estar em home office, arrume-se para trabalhar. Porque se você precisa de um foco atencional de algo que tem a ver com trabalho, arrumar-se também, lembra, é o gatilho, são eventos gatilhos que favorecem a associação do cérebro a comportamentos, uma classe de comportamentos vinculados a trabalho. Entende? Então, se você vai fazer alguma atividade que requer um trabalho, não fique necessariamente de pijama, arrume-se, perfume-se. Eu me perfumo para trabalhar em casa. Porque isso sim me organiza o cérebro para que eu possa trabalhar. Entende? Então, o último ponto que possa aumentar o foco atencional de vocês, focando na intenção, é que você consiga associar, vincular algo que você gosta de fazer ao que você precisa fazer. Mas cuidado, que tem que ser alguma coisa que não seja necessariamente um comportamento que tire a sua atenção. Por exemplo, como que eu normalmente faço? Quando eu tenho que fazer um comportamento que eu preciso ter um foco maior, eu preciso dedicar mais tempo, e é um comportamento que eu preciso fazer, e não que eu quero fazer, eu busco trabalhar no pátio. Eu tenho um pátio ou numa área externa, porque uma coisa que eu gosto de ouvir é o canto dos pássaros. Barulho do vento, das árvores mexendo. Isso é uma coisa que se eu pudesse ficar, eu leria livros assim, eu ficaria muito tempo assim, refletindo sobre a vida. Então, eu pego meu computador, eu preparo o meu canto na parte externa de casa e eu sento e faço lá o trabalho. Eu consigo fazer isso, felizmente. Eu tenho um lugar, eu moro num lugar que dá para ouvir o som dos pássaros. Eu sei que talvez você possa não morar num lugar desses, mas eu quero que você entenda a lógica de que associar uma coisa que você gosta de fazer ao que você precisa fazer, e faça isso, entende? Eu tinha um cliente que ele nessa tarefa de associar, ele se organizou para fazer um trabalho de computador, um comportamento que ele precisava fazer, e ele gostava muito de tomar banho de hidromassagem. Então, o que ele fazia? Ele preparou o banho dele enquanto ele estava tomando banho, uma água quentinha, com aquelas borbulhas da hidromassagem, ele estava com, tipo, uma mesa, com o computador ali, trabalhando ali, se refrescando no banho. É um exemplo disso, entende? A mesma coisa. Porque o que você gosta de fazer é tomar banho, o que eu gosto de fazer é ficar no pátio, ouvir no canto dos pássaros. E eu acrescento comportamentos que eu preciso fazer com aquilo que eu gosto de fazer. Outra coisa que eu gosto muito é tomar chimarrão. Coisa bem boa que não sou tomar mate, chimarrão. Eu recomendo muito você fazer isso se você é do sul ou não é do sul. É ótimo, é muito bom. Mas enfim, o que eu faço? Eu normalmente, quando eu tenho que fazer alguma coisa com foco, eu tomo chimarrão junto. A Deise toma café. Ela disse, toma café. É algo semelhante, ela gosta do café. E o café tem outra característica que tem a ver com estímulo, né? Ele é estimulante, então ele ajuda a manter mais ainda o foco por um tempo. Fica claro, gente? Então, se você quer manter o foco, lembre-se desses dois pontos. Primeiro, você precisa limpar o ambiente, é o gatilho. Você não pode ter gatilho de distração. E o segundo, aumentar o valor, valorizar o comportamento que você precisa fazer. Então, você pode aumentar o valor, como eu disse para você, né? Dizendo que essa é a última vez, perguntando o que o Igor que você gostaria de ser faria, o que a Joana que você gostaria de ser faria, o que a Carla que você gostaria de ser faria. E uma outra opção que eu dou é que você associe o comportamento que você precisa fazer com algo que você goste de fazer. Né? Cuidado que aqui algumas pessoas gostam de, por exemplo, falar, mas eu gosto de ver televisão, eu gosto de ouvir música. Nesse sentido, daí a música é melhor do que a televisão, porque você tem mais controle sobre a playlist que você vai botar e o volume dela. Mas cuidado, porque se você ficar ouvindo música para algo que você requer muita atenção, você vai dividir a atenção. É uma armadilha isso, tá, gente? Porque na divisão da atenção, nós temos, imagina que 100 bolinhas na nossa atenção. 100 bolas. Para você aumentar o foco, você não tem 110 bolinhas, 120 bolinhas. Você continua com as 100 bolinhas de atenção. Então, o que você quer é dedicar o máximo de bolinhas da atenção possível no comportamento que você precisa fazer. Então, você coloca uma música ou uma televisão, você está dividindo bolinhas com a música e a televisão. Então, tem muito cuidado, eu quero te propor que você tenha muito cuidado de aumentar, né, o valor do comportamento que você precisa de foco, botando uma música ou uma televisão, porque ele pode ser muito mais uma distração do que um auxílio. Ok? Mas veja no seu caso, se a música lhe ajude, use a música para aumentar a atenção. Ok? A Deise falando, tô adorando conversar com a Deise aqui. Chimarrão dá mais trabalho preparar. Mais trabalho que café? Puxa vida!
Eu acho que isso para mim é semelhante, assim, o trabalho de água, de café e chimarrão. A não ser que você tenha Nespresso, né, ou Dolce Gusto, que você coloca a cápsula ali, aperta, e era isso. Daí sim, o café, daí se torna realmente muito mais fácil. E a Simone, bem-vinda, Simone, que bom te ver por aqui. Comportamento pela última vez é o comportamento que quero extinguir. Ah, não, deixa eu clarificar. Eu tinha citado um exemplo, Simone, de uma tarefa, um comportamento que você precisa ter foco agora, e que, mas não é um comportamento que necessariamente te aproxima da pessoa que você quer ser, mas você se comprometeu a fazer ele. Entende? Então você precisa ir até o fim com esse comportamento, mas você pode se comprometer a dizer, essa vai ser a última vez que eu vou fazer esse comportamento, ou eu não vou me comprometer com esse comportamento de novo. Estava dizendo, por exemplo, que uma das coisas que eu não gosto muito, que é muito ruim para mim, era corrigir trabalhos e provas de aluno. Então, enquanto eu fazia a correção para manter o foco, estava muito claro para mim que eu tinha como meta, era uma meta, reduzir o trabalho, ou seja, eu quero cada vez mais direcionar meu comportamento a aulas de especialização e menos de graduação. E hoje eu não dou aula em graduação, eu dou aulas de informações ou especializações para não ter esse comportamento em si. Fica mais claro, Simona? Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, você me avisa que eu clarifico um pouco mais, tá ok? Seguindo aqui, gente. Vamos lá, já falei do gatilho e da intenção. Eles são os mais poderosos para você ter mais foco. Se o estímulo externo está muito gritante, vai ser um problema para você manter foco. E se você não tiver clareza sobre por que você está fazendo aquilo, vai ter menos problema. Entende? O terceiro ponto e o quarto ponto do comportamento, que é a ação e a recompensa, não tem tanta influência assim no foco, porque você já está fazendo ação. Mas, como é que você pode fazer para que, focando na ação, né, você tenha mais foco? Que você simplifique o comportamento que você tem que fazer na menor tarefa possível a ser feita. Há uma grande dificuldade de ter foco se você precisa fazer um projeto. Um projeto que envolve várias etapas. Agora, se você simplifica, eu vou fazer um método, ou eu vou fazer a introdução, ou eu vou criar um esboço, você diminuiu a menor etapa possível, e há muito mais chance de você ter foco por fazer essa menor etapa possível do que projeto. É isso que eu quero dizer. Se você nota que você não está conseguindo manter o foco na tarefa que você quer fazer, reduza a menor fração possível e se comprometa a fazer essa fração. Se depois de fazer essa fração você consegue aumentar um pouco mais, ótimo, realmente. Se não, ótimo você fazer aquela fração. Entende? Fez sentido? E a última etapa, que é a recompensa do foco tende a ser automática, porque você conseguiu manter foco enquanto você estava fazendo aquela tarefa. Então, a recompensa tende a ser tipo, ok, consegui fazer aquilo que eu estava prevendo. Então, o ponto que você não vai se sentir recompensado é se você simplesmente seguir a desatenção em outros estímulos. Fica claro, gente? Esses são os passos para você poder aumentar o foco. Focando ótimo, né? Dedicando mais atenção, principalmente aos dois primeiros passos. A estímulo gatilho, evento gatilho, e também ao evento gatilho e à intenção que você possa ter. Ok? Agora, tem alguns pontos que nós temos que levar em consideração. Ou seja, alguns pontos que podem influenciar para que, mesmo que você queira, essas ações que eu te proponho não vá funcionar. Ok? Como, por exemplo, estresse. Se você está em uma situação de estresse, uma situação de ansiedade extrema, você dificilmente vai conseguir manter o foco. Então, você precisa primeiro reduzir o fator de estresse, porque senão você não vai conseguir. Quando nós estamos em estresse, significa que nós temos muitas conexões sinápticas, o cérebro está trabalhando além daquele processo que ele poderia trabalhar. Está gastando muita energia. E uma situação de estresse é contrária a uma situação de foco. É muito difícil manter foco em um estresse. Então, se você está muito estressado, é muito importante, e que você precisa manter foco, é muito importante que primeiro você reduz a intensidade da emoção, reduz o estresse. E não é o foco aqui do nosso programa hoje falar sobre redução de estresse, de repente posso falar em outros momentos sobre como é que nós podemos fazer para reduzir o estresse emocional, vai ser interessante, talvez um outro programa sobre isso, mas não adianta, não tem como você manter foco se você está estressado. E outro ponto que é um fator que você precisa levar em consideração são os fatores como, por exemplo, fome, frio, sono. São fatores biológicos que interferem consideravelmente na função atenção. Não, é muito difícil você manter foco com fome, frio ou calor intenso, né? Temperaturas extremas, vamos dizer, melhor dizendo, e sono. Então isso tende a diminuir o tempo possível de foco.
Se você está com fome, coma. Se você está com uma intensidade de calor ou frio, regule a temperatura para que fique agradável, 22, 23 graus. Se você está com sono, durma. Programe meia hora para dormir, deite um pouco, agende um horário. É melhor você dormir e depois acordar e seguir o seu dia. E fazer as suas atividades, entende? Vai ser muito melhor fazer isso. Bom, deixa eu ver aqui. O Márcio, que legal te ver aqui, Márcio. Meu pai conseguiu parar de fumar depois de uns 30 anos como fumante. Um dia ele decidiu que ia parar por N motivos, mas resolveu fumar um último cigarro até o fim, sabendo que seria o último. É interessante. Muito bom. E ele conseguiu parar. Que ótimo. Sabe, Márcio, esse tema é um tema interessante que eu quero, inclusive, trazer. Provavelmente farei um programa na semana que vem que tem a ver com a restrição. Ele fez, ele restringiu, eu não vou mais fazer isso. Ele conseguiu, que ótimo. O teu pai, na verdade, é uma exceção, porque isso envolve autocontrole e é mais comum a maioria das pessoas não conseguirem fazer o que seu pai conseguiu fazer. Que bom que ele conseguiu. E eu quero voltar a falar sobre isso, sobre comportamentos mais restritivos. Quem sabe um programa semana que vem vai ser interessante sobre isso. Torço para que você possa participar, para trazer a referência do seu pai de novo. Vai ser legal. Gente, seguindo aqui. Você vai dizer para mim, Igor, mas comigo não funciona. Eu não consigo focar. De jeito nenhum eu consigo focar. Tudo isso que você falou, eu já tentei fazer e não deu certo. Se não deu certo, eu quero propor que você reinicie o processo. Faz um reloader. Sabe quando a página da internet tranca, o que você precisa fazer? Reiniciar. Porque se você não reiniciar, ela vai ficar trancada, não é? Parece que não vai adiante. Reinicie o modem, ou reinicie a internet. É a mesma ideia com o seu foco. Reinicie o processo. Como? Levante-se. Estique-se. Se você está fazendo um trabalho, estique-se. Ok? Caminhe um pouco pelo lugar que você está. Respire. Reinicie o processo. E sente. Ao sentar, comprometa-se com o comportamento que você tem que fazer. Eu preciso fazer isso porque a pessoa que gostaria de ser faria, porque eu tenho que entregar esse trabalho, porque isso é importante para mim. E volte a fazer. Então, o primeiro passo para reiniciar, levanta, não adianta ficar sentado, estique, caminhe um pouco, respire, comprometa-se em fazer a tarefa e volte. Sente e faça. E o último ponto é respeite o seu tempo de foco. Nós temos tempo variado. Algumas pessoas têm 10 minutos de foco, 15 minutos, 20, meia hora. Mas nosso foco muda. Então, quando você notar que você não tem mais foco em fazer aquele comportamento, reinicie. Levante, estique-se, lave o rosto, volte e comece de novo. Se você precisar fazer isso por 1000 vezes, faça isso por 1000 vezes. E assim você vai conseguir, sim, manter o foco no comportamento que é preciso fazer, mesmo que você não queira fazer. Tá fazendo sentido, gente? Torço para que sim. Daí, indo para a reta final do nosso programa de hoje, talvez você possa se perguntar, Igor, meditação ou mindfulness ajuda a aumentar o foco? A resposta é que não é a função, não é a intenção da meditação e nem do mindfulness você ter mais foco. Isso é uma das grandes confusões. Como a tradução para mindfulness é atenção plena, atenção total, consciência, as traduções não ficaram muito boas, né? Por isso que a gente usa só o termo mindfulness. As pessoas confundem meditação ou mindfulness a ter foco. Foco na respiração, foco no ambiente, foco na mente, só que não. Mindfulness ou meditação não é um treino de foco, não tem a função de ampliar o foco. Mindfulness ou meditação tem a função de treinar a gentileza. Isso sim, a gentileza como um hábito. Você notar que perdeu a atenção e gentilmente retornar. Gentil, entende? Opa, peraí que minha gata resolveu arranhar aqui a porta. A Julieta quis participar do programa, mas agora já saiu. Mas isso é ser gentil. Mindfulness e meditação te ajuda a ser gentil e a notar que você perdeu o foco e gentilmente retornar o foco, porque você precisa fazer esse comportamento, porque ele é necessário. Perdeu o foco, retorna. Você precisa fazer um curso de línguas, por exemplo. E estudar para o curso de línguas é muito... perde o foco. Você está fazendo um curso, você precisa estudar. Gentileza te ajuda. Você não está conseguindo fazer exercício? Volta. E por que treinar gentileza?
Porque quanto mais gentil você é com o processo de perda do foco, menos sofrimento você vai ter em voltar. Dói menos. E você consegue ter mais foco. Você não fica brigando consigo mesmo sobre que droga, eu não tive foco, eu não consegui ter paciência, eu não tive atenção. Pare de brigar consigo. Pare. O foco foi feito para mudar, não para estar no mesmo momento. Nós estamos obrigando, entre aspas, o foco a fazer comportamentos muito mais duradouros. Nenhuma outra espécie consegue manter um foco a estudar como nós estudamos. Ou a fazer o comportamento que você quer como nós queremos. Então, tudo bem perder o foco. Mindfulness Meditação vai te ajudar a ser gentil para retornar quantas vezes for necessário. Então, treine Mindfulness não para aumentar o tempo de foco, mas para conseguir voltar para aquilo que é importante ser feito com mais gentileza. É isso que eu queria dizer no programa de hoje, gente. Eu torço fortemente para que tenha sido muito útil e de valor para você. Que você tenha anotado alguns aspectos que você pode mudar já agora na sua vida para poder ter mais foco e fazer aquilo que você precisa fazer ou que você quer fazer. Coloque em prática as estratégias que eu estou colocando aqui e você vai notar que você vai ter muito mais tempo para ter foco, muito mais atenção de ter foco com o passar do tempo. Você certamente vai conseguir desenvolver isso se você cuidar do seu ambiente e da sua intenção. Lembre-se do guiar, é o mais importante. Lembre-se do guiar. Ok? O Alf está dizendo uma coisa interessante. Tem problema para focar em algo que quero muito melhorar, pois por ser muito perfeccionista. Olha que interessante. Eu acabei não falando nos fatores a considerar. Muito obrigado, Alf. Estava aqui no meu roteiro e eu acabei pulando sem querer e tu me ajudou agora a trazer isso. Você precisa levar em consideração também os seus pensamentos e as suas emoções. Pensamentos que te engancham. E eles podem fazer com que você não consiga manter o foco naquilo que você precisa. E é necessário desfocar. Então, aqui, nesse meu perfil, também eu quero ajudar você a notar quando seguir ou não os pensamentos. Talvez ser perfeccionista vai te atrapalhar mais a ter foco do que fazer o que precisa ser feito. Fazer as ações que você quer fazer e que a sua mente lhe impede há décadas. Conte comigo para isso, viu, gente? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!